Você pode ficar surpreso, mas não existiam gatos pretos no Antigo Egito. Neste vídeo, nós vamos conhecer mais sobre os gatos pretos. Nós vamos entender qual a genética que torna os gatos pretos, a genética por trás da sua cor. E também nós vamos entender por que os gatos bicolores, aqueles gatos pretos e vermelhos com essas duas cores juntas, sempre são fêmeas. Além disso, nós vamos entender também por que gatos pretos de olhos azuis são algo extremamente raro. E além disso, você ainda vai conhecer um pouco mais sobre as inúmeras lendas sobre o gato preto ao redor do mundo e entender também o porquê dos gatinhos sofrerem tanto preconceito, particularmente para serem adotados. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Primeiro vamos contextualizar que em muitas culturas a cor preta possui conotações negativas de representações simbólicas associadas à morte, luto, mal e ao desconhecido. Psicologicamente, a cor preta desempenha um papel em muitas atitudes preconceituosas que as pessoas têm e também em crenças supersticiosas. Também existe uma associação negativa que passa para, além de objetos pretos, para a cor de pele preta, que é o colorismo. E as pessoas que têm um tom de pele mais escuro acabam sendo vistas como mais negativas e prejudiciais. O famoso racismo que assola o Brasil há séculos e várias partes do mundo. Essa atitude negativa em relação à escuridão também pode se estender a atitudes em relação a animais não humanos. Existem evidências de que cães pretos e gatos pretos, eles são vistos de formas mais negativas e eles acabam sendo adotados de forma muito mais demorada do que aqueles animais de cor mais clara. E deve-se notar que a cor do animal, a cor da pelagem, se ele é preto, se ele é branco, não está relacionada com um padrão de comportamento do gato, por exemplo. O gato ser preto não faz com que ele seja mais agressivo. Dado essa primeira percepção sobre como as pessoas acabam tendo essa noção sobre essa cor preta, vamos entrar agora um pouco sobre o gato preto no Egito. Ironicamente, é improvável que os gatos pretos realmente existissem no Antigo Egito. Nós temos que lembrar que durante o período do Antigo Egito, os gatos eles haviam sido domesticados há relativamente pouco tempo e não sofreram um processo de seleção artificial, que é quando nós humanos selecionamos aquele animal, aquela planta para uma determinada característica. Esse processo da seleção artificial só começou nos gatos muito mais tardiamente. E então, como é que os gatos no Antigo Egito eram? Eles se pareciam muito mais com seus parentes selvagens, o Felis silvestre líbica. E fica ainda mais evidente se você olhar para as representações dos gatos nas pinturas egípcias. Veja só essa representação de um gato matando a serpente, que representa nessa serpente do mal, que é a tumba de Senedjem. Esse gato é muito parecido lá com o Felis líbica. Tá vendo? Ele é assim, com esse padrãozinho pintadinho. Olha só o outro caso aqui da cena do banquete na tumba de Nakht, que representa um gato com um peixe. Bem, ele é todo malhadinho, não é uma cor sólida, né, que é essa cor única. Esse era o padrão mais comum por ser o padrão do gato ancestral. Durante o período do Novo Reino no Egito, que se estendeu do século XVI até o século IX antes da Era Comum, a ideia de gatos como parceiros de caça ficou muito popular. Então, eles acabaram sendo lindamente pintados. Eles foram encontrados em túmulos que mostram eles caçando junto com as suas famílias. Mas o que é realmente fascinante aqui é que os membros da família são retratados usando as suas melhores roupas e joias caras, coisas que tornariam uma caça muito difícil. Vejam essa cena representando Mema e a caça da família nos pântanos.
veem como são sempre cheios de joias e adornos. Geralmente a pessoa que vai caçar não está usando todos esses trajes elaborados e tudo mais. Isso aqui é muito mais uma representação simbólica. E vamos dar um close de onde é que está o gatinho nessa pintura belíssima, né? Essas pinturas em si, elas são animadas, repletas de pássaros e peixes, e geralmente existe um gato capturando esses pássaros. Mas para o povo egípcio, essas cenas eram mais do que apenas pinturas coloridas de pesca e aves, porque elas retratam o triunfo da ordem sobre o caos. Talvez uma das cenas de caça mais complexas com um gato doméstico seja pintada na tumba de Nebamun. O olho do gato nessa pintura ele é decorado com uma incrustação de ouro. E é a única parte deste elegante mural onde a incrustação de ouro é usada. E ela dá ao olho esse brilho muito real e belo. O gato pode ser visto contendo um pássaro selvagem. E assim, ele está agindo como um agente da ordem natural das coisas. Também é possível que o artista acreditasse que o animal fornecesse a proteção divina para sua família. E aqui está a representação total da qual o gato faz parte. São sempre representações belíssimas, novamente, nessa cena, misturando muitas aves, joias, em que as pessoas estão usando joias. Algumas das representações mais charmosas dos gatos no Antigo Egito, em tumbas, mostram eles sentados ao lado ou embaixo da cadeira. Isso simboliza o gato dando proteção e amizade. Isso foi especialmente notável porque os gatos estavam associados com deusas que eram consideradas bastante poderosas e protetoras. Ao longo de grande parte da história egípcia, houve penalidades estritas para quem matasse um gato, acidentalmente ou não, especialmente quando a deusa Bastet ganhou popularidade. Naquela época, matar um gato era punível com morte. O historiador grego Diodoro Sículos escreveu: quem mata um gato no Egito está condenado à morte, quer tenha cometido um crime deliberadamente ou não. As pessoas se reúnem e o matam. A presença de gatos com esse padrão pintado, emalhado, que é chamado de padrão Tabe, é ainda mais apoiada por um estudo genético de 2017 publicado em Nature College and Evolution. Uma variação de cor dos pelos foi encontrada em alta frequência, essa variação grande de cores que nós temos nos gatos hoje em dia, somente após a Idade Média, sugerindo que a reprodução, essa reprodução direcionada para ter essa variação de cores, ocorreu muito mais tarde nos gatos do que aconteceu na maioria dos outros animais domesticados. A família de gatos, a família Felidae, exibe uma ampla diversidade de cores e padrões de pelo, incluindo toda na família, nas diversas espécies, incluem 11 espécies diferentes que possuem o chamado melanismo, que é esse tom escuro dos pelos. E pode ser do mais escuro ao mais claro. Um exemplo é o caso do pequeno jaguarandi neotropical, que vive aqui na nossa região das Américas, o Erpylurus jaguarundi. A coloração varia desde um marrom, um acinzentado, que são as suas formas mais comuns, até um tom avermelhado, também podendo ser encontrado numa cor bastante escura. E aí vamos entender um pouco da genética da cor preta. O gene da cor preta nos gatos, porque nos outras espécies de felinos não é da mesma forma. O padrão genético em outras espécies de felinos é diferente. O gene para a cor, que controla a expressão da cor, chamado de alelo, ele é conhecido como o besão, vamos chamar de besão. Ele é dominante para outras variações do mesmo gene, desse gene besão, que são as variações B e B', Bzinho e Bzinho', que produzem cores do tom chocolate e canela. Tenha em mente, porém, que o padrão de cor da pele de gato dominante é o padrão Tabe, que é aquele padrão todo malhadinho. Esse padrão, ele sempre vai dominar sobre todas as outras cores, sobre todos os padrões. Lembrando que são vários fatores envoltos nessas pigmentações dos felinos, são vários genes diferentes, então é regulado de maneiras distintas. Aqui tem um exemplo em que vocês veem essas diferentes cores e expressões desse locus B, que é esse locus que está chamado de brown. Nós temos o B, que controla a expressão do gato preto,
O gato preto, a sua variação pode ser para se ele sofrer um pouco de diluição do gene, o gato fica com essa cor azul, essa cor blue. O padrão de gene chocolate, ele pode também sofrer uma diluição, e aí ele vai passar para um outro tom mais claro, que chama de lilac ou lavanda. O belinha é o gene que controla essa expressão de cor canela. Essa cor canela não é a mesma cor do gato amarelo, do gato ruivo. É um outro gene, um outro padrão diferente. Que também sofre uma diluição e pode ter um outro padrão de coloração. Para que um gato seja preto, preto inteiro, que é chamado de preto sólido, ele também precisa carregar um gene recessivo conhecido como não agute, que é o Azinho, para que esse padrão TABE não apareça. É que o gene agute, que é o que dá essa pigmentação listrada no pelo, ele é separado de onde está o gene, que é o gene da cor preta, não é no mesmo lugar. Então, se ele tem o padrão de pigmentação agute, que é o que vai dar o padrão TABE, ele vai expressar isso vai dominar sobre ele ser preto. Porém, para que ele possa ser preto totalmente, ele vai ter que ter, ao invés do gene agute, ele vai ter que ser o gene azinho, que é o não agute. Então, ele não vai expressar essas marcas de pigmentação. Esse gene agute, ele vai causar o que é chamado de bandagem no pelo. E essa forma com que essas bandas acontecem no pelo podem variar bastante. Se ele for não agute, o pelo vai ser sólido, ou seja, ele vai ter a pigmentação inteira no pelo. Então ele vai ser todo preto, todo vermelho. E nós estamos falando, quando falamos de banda, num pelo só. E aí, conforme isso acontece junto em vários pelos, dá esse padrão pigmentado. Tanto é que dependendo da cor do seu gato, você pode ver que quando você passa a mão pelo pelo dele, a parte de baixo do pelo algumas vezes é de outra cor. Isso tem a ver com esse padrão aqui também. De que, tá vendo como tem vários padrões? Olha, essa forma do agute, ele pode expressar partes de não pigmentadas em diferentes regiões do pelo. E isso vai dar essa expressão de marcas de formas diferentes no pelo do gato. E essa forma com que esse padrão agute pode acontecer, ela pode variar das mais diferentes padrões. Como estão aqui esquematizados, são muitas formas com que o pelo do gato pode ficar marcado. E aí o gato, ele pode ficar pigmentado tanto para uma cor preta ou para uma cor vermelha, né? Que é essa cor do gato ruivo. Acontece que se o gato tiver o gene para a cor preta e ele for do tipo agute, o que vai acontecer são as chamadas listras fantasmagóricas no gato preto. Como vem nessa foto, o gato fica com algumas manchas listradas no pelo preto dele. Você vai poder ver essas listras de padrão TABE na cauda, nas pernas, que são mais fáceis de ver, e também naquele típico padrão M na testa do gato, especialmente quando eles estão sentados na luz do sol. E uma outra peculiaridade dos gatos pretos é que eles enferrujam. A exposição forte dos gatos pretos ao sol pode fazer com que a pele deles mude. E ela acaba passando de um preto para um tom enferrujado, para um marrom enferrujado. Outra razão pela qual o seu gato pode parecer enferrujado em condições normais, sem excesso de luz, é por uma deficiência em uma enzima chamada de tirosina. E por que os gatos bicolores são sempre fêmeas? Eu estou chamando de bicolores porque o que importa aqui é ele ser preto e vermelho, né, e amarelo. Não ser preto, vermelho e branco, porque o branco ele não está associado com isso aqui, com essa característica. O branco ele é um supressor de cor e ele causa outras características. E aí por que importa se ele é preto e vermelho? É que a cor vermelha, nessa cor amarela ou ruiva nos gatos, e a cor preta, ambas estão no mesmo alelo, o X. Por isso que um macho, ou ele é amarelo, ou ele é preto. Porque ele precisaria ter duas cópias do X para expressar essas cores juntas. Mas como ele é XY, ele só pode expressar uma. Isso só muda se ele for um macho quimérico ou caso ele tenha mosaicismo, como o caso que nós já explicamos aqui da gata quimérica
Vênus, lá no nosso vídeo que eu falo sobre o quimerismo. Então, se você não viu esse vídeo, vai lá conferir, que é bem legal, falando sobre o que são os animais quiméricos que têm mais de um tipo de DNA. Ou então, nos casos daqueles animais que nasceram XXY, eles podem ser machos e serem bicolores. Bicolor, tricolor. O que importa é ele ter preto e vermelho no pelo. O branco, como eu falei novamente, ele é simplesmente um supressor de cor, então ele é independente disso aqui. As pessoas associam que todo gato tricolor é fêmea, mas o que importa mesmo é se ele é ruivo e preto. As cores marrom, chocolate e canela, elas são variantes do gene B que eu tinha comentado, né? O B, Bzinho e B'linha. E esse gene codifica o pigmento eumelanina. A intensidade e o padrão dessas cores vai depender de outros genes que estão envolvidos no fenótipo, né, que vai dar essa cor final do pelo do animal. O gene vermelho, codominante encontrado no cromossomo X, determina se haverá alguma variação de tom vermelho na pele do animal. Esse gene codifica o pigmento que é chamado de falmelanina. Por que gatos pretos de olhos azuis são tão raros? Todos os gatinhos eles têm olhos azuis desde quando eles nascem até terem cerca de 6 semanas de idade. Isso porque os gatos só podem desenvolver uma pigmentação ocular, uma pigmentação da região dos olhos, que é a produção da melanina, quando eles possuem mais de 6 semanas de idade. Alguns gatos podem permanecer com os olhos azuis porque existe um gene que inibe a formação de pigmentação nos olhos, então ele vai continuar azul. Na maioria dos gatos, os olhos eles vão mudar para verde ou para amarelo. Como os gatos pretos possuem muita melanina, é extremamente raro encontrar um gato preto adulto com olhos azuis, porque eles nascem com os olhos azuis e depois eles vão mudando pela deposição de melanina, eumelanina. Existe uma única raça de gatos pretos conhecidas que tem olhos azuis, que é Orcus azulis, que é uma raça bastante nova que apareceu pela primeira vez em 1984, quando gatinhos com intensos tons de olhos azuis nasceram de um gato fêmea Tortiel, que é esse padrão de 3 cores, preto, vermelho e branco. Embora a cor dos olhos esteja frequentemente associada à cor da pele do gato, em todos os outros gatos, esse não é o caso dos Orcus azulis. A Associação de Cat Fanciers reconhece 22 raças de gatos que podem ter o seu padrão de preto sólido. A raça Bombaim, ela é exclusivamente negra. Pigmentações de pele preta é ligeiramente mais comum em machos do que em fêmeas. A maioria dos gatos pretos tem umas íris bastante douradas, justamente como nós falamos, devido a essa alta deposição de melanina nos olhos, que dá esse brilho bastante bonito nos olhinhos dele. Vamos entrar agora em algumas das lendas que estão envoltas no gato preto. As superstições em torno dos gatos negros variam de cultura para cultura, mas os gatos pretos eles têm associações positivas nas culturas celtas e também no folclore japonês. Gatos negros eram sagrados na mitologia celta. A lenda escocesa afirma que a chegada de um gato negro a uma nova casa significa prosperidade, enquanto a lenda galesa afirma que um gato preto traz boa saúde. No entanto, tanto os galeses quanto os britânicos celtas tinham tradições de gatos negros selvagens e às vezes maléficos. Na mitologia escocesa, uma fada conhecida como o gato Cit toma a forma de um gato preto, enquanto que na mitologia galesa, o monstruoso Cat Palug cresceu de um gatinho negro. Na Inglaterra, como em outras culturas germânicas, algumas áreas associaram os gatos pretos às bruxas e à má sorte. A mistura de associações positivas e negativas na Grã-Bretanha pode ter dado origem à crença posterior de que os gatos negros eles eram presságios tanto de boa quanto de má sorte. Uma tradição diz que se um gato preto caminha em direção a alguém, diz que ele traz boa sorte. Mas se ele se afasta, ele leva a sorte com ele. Essa tradição ela foi invertida no mar, onde os piratas do século XVIII passaram a acreditar que um gato preto traria má sorte se ele andasse em direção a alguém, e boa sorte se ele se afastasse de alguém.
Também acreditava-se que se um gato preto entra em um navio e depois sai dele, o navio está condenado a afundar em sua próxima viagem. Além disso, acredita-se que uma senhora que possui um gato preto terá muitos pretendentes. Os gatos pretos são muitas vezes um símbolo do Halloween e da bruxaria. Na maioria das culturas ocidentais, os gatos pretos têm sido tipicamente encarados como um símbolo de presságios malignos, especialmente sendo suspeitos de serem os chamados familiares, os espíritos das bruxas, ou realmente bruxas que mudam de forma. Em contraste, os poderes sobrenaturais atribuídos aos gatos pretos às vezes eram vistos positivamente. Por exemplo, nos casos dos marinheiros que consideravam que o gato, chamado gato de navio, esse gato de navio deveria ser um gato preto que ele traria boa sorte. As esposas dos pescadores também guardavam gatos pretos em casa na esperança de que eles pudessem usar a sua influência para proteger os seus maridos no mar. Sobre essa questão dos gatos e como os gatos passaram a sofrer um grande preconceito em diferentes culturas, em diferentes momentos, como eles sofreram também com a questão do machismo, nós já temos um vídeo aqui no canal. No caso, é o primeiro vídeo do canal. Eu vou deixar linkado aqui para vocês poderem assistir. Como é o primeiro vídeo do canal, então tem as suas limitações, mas lá eu falo muito sobre como os gatos foram influenciados sobre essa percepção das pessoas sobre eles. Então, se você quer entender um pouquinho melhor isso, confere esse outro vídeo, ficou bem legal. Existe também um dia do gato preto. 17 de agosto é o chamado Dia da Apreciação do Gato Preto nos Estados Unidos. Wayne Morris criou o dia em homenagem à sua falecida irmã, June, que tinha um gato preto, o Simba. O dia foi escolhido em memorial da morte de June. O dia 27 de outubro, ele foi designado como Dia do Gato Preto pela proteção de gatos no Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Isso para celebrar as virtudes dos gatos pretos e incentivar as pessoas a adotarem os gatos pretos que costumam ser chamados de indesejados. Os próprios núcleos da Cats Protection sugerem que gatos pretos são mais difíceis para eles encontrarem um novo lar do que os gatos de outras cores. A Royal Society for the Prevention of Cruelty of Animals informou que 70% dos gatos abandonados sob os seus cuidados eram negros, sugerindo que uma das possíveis razões para que as pessoas abandonem os gatos, pasmem, é porque as pessoas consideram eles não fotogênicos. Existe então o que foi chamado de o viés do gato preto. Ao selecionar um gato para adoção, as pessoas normalmente relatam que os critérios mais importantes são a simpatia e o quanto que o gato é brincalhão. Loom e os seus colaboradores, em 2013, descobriram que gatos pretos são avaliados como menos amigáveis e menos brincalhões do que os gatos de cor mais clara pelas pessoas quando elas vão nos centros de adoção. Também existem evidências de que os gatos pretos eles são menos adotados do que os gatos não pretos. Eles demoram muito mais para serem adotados. Por que eles são vistos dessa maneira tão negativa? Uma possibilidade é que muitas pessoas sejam doutrinadas em culturas religiosas que associam essa cor preta ao mal, como nós falamos na introdução, levando-as a ver os gatos pretos como sendo mais sinistros, tenebrosos do que os gatos de cores mais claras. Também pode ser que a longa associação de gatos pretos com superstições de má sorte os torne mais irritantes para algumas pessoas. Outra possibilidade é que atitudes culturalmente difundidas e racialmente preconceituosas em relação às pessoas de pele escura, especialmente aos afrodescendentes, tenham sido generalizadas para outros seres negros, como o caso dos gatos. Também pode ser que preconceitos contra gatos pretos estejam relacionados às percepções de pistas faciais. Existem evidências de que os humanos usam as pistas faciais dos gatos para ler os seus sinais sociais e emocionais. Talvez a cor escura da pelagem dos gatos pretos torne essas suas expressões faciais mais difíceis de detectar. Porém, essa suposta dificuldade de ler as expressões faciais dos gatos pretos pode estar muito mais associado não ao fato do gato ser preto, mas sim a um preconceito que a pessoa tem de que ela vai ter dificuldade em entender aquele gato por ele ser preto. E você já conhecia todas essas curiosidades sobre os gatos pretos? Você tem um gatinho preto com você? Deixa aqui nos comentários se o seu gatinho ele é fotogênico.
porque eu achei isso uma desculpa horrível só para reproduzir os preconceitos das pessoas, né? Porque os gatinhos pretos são muito lindos, então exalte o seu gatinho preto, fale mais sobre ele aqui na descrição, quanto ele é bonitinho. Coloque lá no Twitter, me marque lá com fotinhas do seu gatinho. E já se inscreve aqui no canal, porque muito em breve nós vamos trazer mais vídeos falando sobre as bruxas e as suas relações com as poções. E para você entender melhor sobre como nós amamos os nossos gatos, eles têm um papel muito importante na nossa relação social. Eu vou deixar indicado esse vídeo aqui em que eu falo sobre como nós amamos os gatos e como eles nos apoiam emocionalmente. Espero vocês nesse vídeo aqui, também no nosso próximo vídeo e até mais!